Olá, olá, plantoides! Estou me preparando para o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Estou aqui respondendo os comentários do episódio anterior e um dos comentários fala de um ponto bastante interessante que eu deixei de citar no episódio em questão porque foi realmente compilado dos temas, dos valores dos próprios seguidores. E ele levanta a questão sobre o aspecto experimentalista, científico, empirismo, né? A parte do empirismo que existe quando a gente tem diversos indivíduos, diversas espécies, a parte de testar podas, testar iluminação, testar substrato, testar fertilizantes diferentes, testar propagações, lidar com inflorescências para que se gere frutescência, enfim, uma série de testes e experiências e empirismos super corriqueiros, super diários aqui no nosso cultivo. Não citei, mas estou abrindo este episódio falando desse tipo de tema, desse tipo de valor. É óbvio que aqui na minha floresta, como vocês podem ver em diversos episódios, eu estou sempre descobrindo, experimentando, fazendo experiências, lidando com a ação empírica, né? Basicamente, esse empirismo é a prática em ação real, a mais vivenciada possível. E é por aí que a gente vai realmente se entretendo, se desconectando do mundo, das coisas e submergindo aí no cultivo. Abro este episódio citando este tema, a parte empírica que existe e que nos leva a uma jornada praticamente sem fim aí, tá legal? O dia vai começar então com regas indoor em todas as plantas, regas com fertilização, fertilizante líquido, organomineral, e vou deixar alguns takes desse trabalho todo. Tem muito desse conteúdo já em outros episódios, certo? Vou realizar hoje também podas de limpeza, pecíolos antigos, velhos, envelhecidos. E farei replantes também, troca de vasos, de plantas que cresceram e primeiro plantio aí de espécies que estão aguardando se acomodar em vasos, se acomodar em microclimas aqui na floresta. Molhem também os tutores, as raízes aéreas, porque elas também absorvem o fertilizante.
regas periódicas em abundância até vazar pelo pratinho. Então, plantoides, devido a 15 dias sequenciais de muita chuva e mais 2 semanas seguintes, dia sim, dia não chovendo, 2 dias sim, 1 dia não, eu não rego as plantas indoor há 20 dias praticamente, tirando uns 3 indivíduos maiores que precisavam de água, sinalizaram e eu reguei, os demais todos estão de boa desde então, tá? Então, essa rega com fertilização já é conveniente, inclusive com fertilização, não acontece há 20 dias. Nossa, Fly, cê é louco, 20 dias não é muito tempo? Depende, gente. Eu tinha acabado de fazer uma rega geral indoor, bastante abundante, no padrão que eu estou mostrando aqui para vocês. E depois, na sequência, veio essa chuva torrencial diária, por 15 dias e 2 semanas seguintes aí praticamente chovendo dia sim, dia não. Então assim, teste do dedo e você notava substrato úmido, se mantendo. Não só notava isso, se você tem impressora na sua casa, papel sulfite amolece, móveis começam a mofar, armários e tal, a parte da cozinha, um pouquinho mais de umidade, você começa a ter bolor. Esses são sinais que mostram muita umidade no ar e isso vai ajudar a reter no substrato também, certo? Então, 20 dias na boa, nenhuma planta definhou. Aqui nessa área da garagem, ó, onde eu deixo as suculentas e algumas outras espécies de sol pleno, vocês vão notar aqui que o matagal, mato, invadiu demais. Então eu vou fazer uma limpeza geral. E vocês me acompanham aí no time-lapse do antes e depois dessa limpeza, se a chuva não chegar antes, né? Porque tá com cara. Então tá aí, resultado da limpeza. Tá para fazer isso há um tempão e trouxe aqui então em formato de vídeo para vocês. Eu aproveitei e fiz umas limpezas em algumas suculentas que estavam com podridão em algumas folhas. Podridão típica de quando chove muito, ou seja, tá muito molhado e tal. Em breve eu devo fazer decepar, né? Fazer aquela técnica que a gente reduz o tamanho do caule. A gente deixa só o miolo, né?
Eu achava que esse Caladium não ia nunca mais vir, veio, mas veio super recetado. Aqui também eu aguardo. Aqui também. Essa cuia tava uma lástima. Ó, e achei mais um mato para retirar aqui ainda, hein? Alguns desses vasos de suculenta, por causa de muita chuva, estão se perdendo e tal. A maioria não. E eu devo refazer em breve também. Mas agora numa condição salutar aí pra gente poder trabalhar, né? Tava muito impregnado de matinhos e tal. Ah, encontrei mais algumas lá. Deu uma sacolinha de mercado, que é nada praticamente, né? Não levei, talvez tenha levado uns 20 minutos para fazer toda a limpeza. Foi bem tranquilo. Mas a gente vai olhando, ó, vai encontrar mais. Esse aqui é um Tomatophyllum williamsi, que eu resolvi deixar aqui na frente. Ele tem um crescimento lento. Ele tá num vaso de barro, mas toma chuva constante e tal. E sol plenão aqui para ele. Aqui é o seguinte, plantoides. Anthurium forget, certo? Eu mantenho esse carinha há alguns meses nesse vaso aqui de... sei lá que material que é esse aqui. Já tá até envelhecendo. Aparentemente era de barro. Sem furo. O vaso não tem furo. Testes, né? Mexendo com uma rega controlada e tal. E o que eu vou fazer então? Eu vou replantá-lo no vaso de plástico transparente, que tem sido muito funcional, e vou aproveitar e vou dar uma renovada no substrato aqui, com componentes mais atualizados, certo? Os componentes são basicamente os mesmos que vocês notaram. Foi aqui? Que vocês notaram nos últimos episódios. Então a gente vai dando aquela batidinha básica nas laterais, certo? Como é um vaso rígido, não dá pra gente dar aquela esmagada clássica. Soltou. Ó, as raízes estão legaisinhas, ó. Com o tempo a gente vai pegando a mão também do volume de água de acordo com cada vaso, né? É um lance meio intuitivo e tal. Então não corre muito risco de encharque, nada disso, certo? Dá pra dizer que ela tá com uma raiz bem ok, assim, pro contexto, né? Em termos de saúde, em termos de crescimento está médio, podia estar maior, mas tudo bem. O substrato anterior já tinha perlita, já era um substrato mais preparado e tal. Vou misturar aqui mesmo. Não tenho nenhuma noia com substrato antigo, tá, gente? Talvez só não esteja tão mais enriquecido. Mas aí a gente faz a fertilização tradicional, como se a gente tivesse o substrato inerte, mais o fertilizante, certo?
Vou deixar o torrãozinho que já existe nela. Eu sou partidário de quanto menos a gente mexer nas raízes, melhor. O que ela ganha aqui é um pouco mais de fibra, elementos mais pedaçudos, carvão vegetal também, em relação ao substrato anterior. E tá aí então o Forget plantado num substrato renovado, num pote mais adequado, com uma aeração de componentes e um vaso que tem a parte de furos aqui embaixo mais acentuado. Como eu já falei em outros episódios, há pessoas que gostam de furar todo o vaso. Eu já acho desnecessário, para mim não faz diferença nenhuma. Próximo carinha é esse Anthurium rubrinervium. Nesse caso aqui, o substrato que ele veio eu acho um pouco compacto demais. Ele curiosamente seca mais rápido e compacta mais. Então, nesse caso aqui eu não vou reaproveitar, eu vou jogar fora aqui e trago a muda para o replante. Nesse indivíduo aqui o processo de enraizamento está bastante inicial ainda. As raízes estão bonitinhas e tal, branquinhas, mas é o começo. Então, um bom momento aqui para a gente transferir para um substrato que eu considero mais ideal, que tem funcionado muito bem para a galera toda em geral aqui de subbosque. Ah, Fly, você está deixando umas argilas expandidas no meio? Também eu deixo. Acaba tendo a mesma função, o mesmo princípio dos chips de coco, casca de pinos, de boa. Substrato para espécies de subbosque é meio rústico, né? Não tem nada de sofisticado, pelo contrário. Tá aqui também, vai para rega em abundância. Tá aí o registro de uma primeira polinização efetiva que rolou aqui em casa, indoor, aqui no rack da sala, certo? Esse aqui é o Anthurium scandens. Não foi particularmente eu que realizei essa polinização. Como vocês sabem, eu curto que a natureza mesmo faça suas funções, né? Cumpram suas funções por aqui. E eu não sei se a Drosophila curte inflorescência de scandens. Não sei se foi alguma formiga, enfim. Não vi o que exatamente polinizou ou se houve uma autopolinização aí, como o pessoal diz, né? O fato é que está enfrutescendo, é a primeira ocorrência aqui em todos esses anos, indoor, apenas sob luz artificial. Deixar a bichinha aí rolar, né? Bom, vocês vão notando que em decorrência orgânica do volume de plantas que eu tenho aqui e meu próprio estilo, jeito de cultivo, estilo de cultivo, filosofia por trás, né, de todo esse trabalho, eu deixo algumas situações as plantas invadirem, elas mesmas buscando seus caminhos e tal. E isso inclusive é interessante justamente para gerar conteúdo para vocês. A gente dá autonomia para as espécies, para os indivíduos, para mim é muito importante. Eu sei que fatalmente, cedo ou tarde, o conceito de pet plant
e principalmente em inglês já, porque são os americanos que vão formatar e produtizar essa ideia, ela vai se estabelecer no mercado nacional Brasil também. Cedo ou tarde isso vai acontecer. Só estou antecipando aqui uma tendência, possivelmente. E quando a gente fala em pet, isso já está estabelecido no mercado com os animais, certo? Você vai ter proprietários, você já tem proprietários de animais que tratam seus cachorros como se fossem seres humanos, humanizam seus pets, cães e gatos, e você vai ter proprietários que não fazem esse tipo de prática, não realizam esse tipo de prática, não chegam a humanizar seus pets. Do ponto de vista técnico, eu sei porque eu já tenho animais há muito tempo, os veterinários são bastante claros. Eles consideram complexo demais, psicologicamente falando. Obviamente que eles não vão falar isso para os proprietários, ou alguns até falam, sei lá, mas como eu não sou veterinário, eu posso dizer a partir de depoimentos de 2 ou 3 veterinários que eu já tive frequência aí de contato, foram até clientes da agência. E essa relação psicológica onde você trata animal como ser humano, na questão de perfuminho, fitinha, do excesso de mimo e tal, é um problema, né? Você começa a gerar um tipo de dependência, você tira do animal, você vai arrancando do animal todo o aspecto instintivo, que é, no meu ponto de vista, algo semelhante a você deixar a planta às vezes solta e livre aí correr, né, de uma maneira mais natural, como a vida é no habitat, né, inclusive de relações com fungos, com doenças em geral, pragas e tal. Não estou dizendo que a gente tem que largar a mão total, ser um desleixo. Mas justamente as pessoas que humanizam demais seus pets, eles acham um desleixo não tratar como gente. E veja bem, quando eu falo tratar como gente, é um termo um pouco tênue, delicado, sensível, tem nuances aí no discurso, e é o excesso, tá? Eu adoro meu cachorro, Tango e tal. Eu converso com ele e, enfim, troco uma ideinha básica que em algum nível é uma humanização, mas ao mesmo tempo eu mantenho um limite dessa realidade de que eu sou humano e ele é um Canis lupinus, né? É um outro gênero, uma outra família, uma outra espécie. Obviamente, a gente vai ter muitas diferenças entre Canis lupinus e Homo sapiens. O problema é quando a gente quer que o Canis lupinus seja gente. E a gente excede nos mimos, né, relacionados a esse tipo de relação. Então, é um assunto bem típico no epicentro da floresta, mas eu já deixo aqui um breve resumo do que eu entendo quando eu falo assim de deixar as plantas meio que soltas e livres. Porque além de ser curioso e instigante a gente descobrir como ela encontra caminhos no instinto de vida natural, é o meu limite que eu me dou para não humanizar demais as minhas plantas. Valeu, plantoides!